Cássio Cardoso. Quem diria, hein, velho? Eu tô direcionando pra você porque você compartilhava das mesmas angústias do que eu. A gente tinha muita preocupação de como é que o sistema defensivo do Bahia se comportar contra adversários grandes com esse estilo de jogo que parecia ser inflexível, né? A gente achava, pelo menos eu achei no momento, que o Bahia ia ser murro em ponta de faca, que ia jogar com linha alta e tentando controlar a posse de bola em qualquer lugar. E eu tava aflito pra caramba. Mas, hoje, passado as 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, quem é o grande destaque coletivo do Bahia? O sistema defensivo. É isso aí. É uma surpresa positiva, né, velho? É uma surpresa positiva e é curioso porque mesmo... Eu concordo com você. A surpresa positiva é o sistema defensivo do Bahia, mas o ataque fez gol em todos os jogos. Todos os jogos da Série A, o Bahia fez pelo menos um gol. O que demonstra que esse equilíbrio, né, é o ponto-chave de uma campanha mais competitiva. Mas para mim, Darino, há um ponto de inflexão ali nessa mudança do comportamento defensivo do Bahia. E por mais que eu possa credenciar o Rogério Ceni, evidentemente, que é o líder técnico desse conjunto, as entradas de Gabriel Xavier e Santiago Arias, para mim, elas foram assim, algo que fizeram uma diferença absurda. O Gabriel Xavier, a última vez que ele perdeu um jogo sendo titular do Bahia foi em 2023 e o gol foi mal marcado porque o lateral era pro Bahia. São 18 jogos dele como titular sem perder. Exatamente. A informação foi trazida por Yuri Santana, do canal do PUC. Um beijo pra ele. E esse último jogo que ele perdeu, ele foi titular contra o Grêmio, o Bahia fazia um bom jogo defensivo até um lateral que foi invertido e o Soares acabou aproveitando, e era o Luiz Soares, né? Convenhamos. Então, ele é um pilar pra mim dessa reconstrução. Pra mim, inclusive, você vê como uma coisa puxa outra. Ele quem? Gabriel Xavier. Sim. Mas observe como o Canu voltou outro jogador. A gente não pensa em Cuesta titular. Parei de pensar isso. Não esquece. O Canu, que a gente com toda a justiça criticou bastante, pediu para que saísse, para que entrasse o Gabriel Xavier. E quando o Gabriel Xavier entrou, o Cuesta também foi bem. E a zaga foi bem. Mas o Canu é outro jogador ao lado do Gabriel Xavier. Ontem ele fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro. Eu achei ele o melhor em campo do Bahia ontem. Foi muito bem. Achei o melhor em campo. Jogo difícil para ele. Ele foi bem. E aí você tem, pra mim, um cara que é de um nível... tem a parte física, tem a parte técnica, mas é um intelectual, pra mim, do Santiago Arias. É absurdo, assim. Ele tava tendo uma conversa com um amigo num grupo, o João Vitor. Um abraço pra ele, o Vitão. Ele fez assim, vai sair o Arias, que essa é uma preocupação que eu tenho, e vai provavelmente ver o Gilberto, né? O Arias vai ficar um mês fora aí com a seleção da Colômbia. Pelo menos um mês. E ele, vai tirar a minha estatura. Eu falei, não, estatura não. O Gilberto tem 1,81. O Arias tem 1,78. Mas o Arias é tão eficiente, faz leituras tão corretas, é tão tático, que ele parece maior, velho. Aquelas inversões mesmo de jogo do Galo, ele ganhou todas de ele Gustavo livra Scarpa. direto, não tem gol nas costas dele. Quem não. viveu com o Nino Paraíba sabe o que é isso. Não lembra não. Mas você tá lembrando o que eu tô falando? Sim, nas sim, costas sim, direto, chegava qualquer baixinho e saco. Mas desapega desse passado aí, Não, velho. pra tô desapegando é trauma, né? eu O sei, trauma eu ainda entendo, fica eu impregnado. entendo. Mas Vamos é um junto. Programa, teu trauma. Ainda bem que Peraí, são traumas Voltando. prescritos. Isso, Traumas todos prescritos. Deixa lá no passado, tudo morto. Mas isso significa, Danilo, que o Bahia, pra mim, encontrou uma estruturação pro seu jogo que é a partir, sim, do sistema defensivo. Que eu acho que todo time campeão, ele precisa de um bom sistema defensivo. Todo time o quê? Campeão. Não tô dizendo que o Bahia vai ser campeão, não é isso. Eu acho, inclusive, o Não, seguinte... porque eu gosto de ouvir essa palavra. Não, é porque Na todo time mesma campeão. frase, onde tem a palavra Bahia. Alguém vai lembrar, evidentemente, que o Atlético Mineiro de 2021 tinha Hulk. O Flamengo de 2019 era uma máquina fazedora de gols, Jorge Jesus. Mas a maioria absoluta dos times que conseguem títulos em pontos corridos é um time que tem, além da qualidade na frente, um sistema defensivo que funciona. Isso acontece com o São Paulo, isso aconteceu com o Cruzeiro. Não, o maior exemplo é o Palmeiras, né? O Palmeiras, o Abel Ferreira, muito bem lembrado. Que defensivamente E o Bahia O conseguiu... Grêmio não foi campeão brasileiro no ano passado porque era uma peneira. É isso. Foi o melhor ataque do O campeonato. melhor ataque do campeonato e o melhor jogador do O melhor campeonato. jogador do campeonato. Então, o sistema defensivo é fundamental para você competir no campeonato. E o Bahia está conseguindo isso. Agora, para mim, o Bahia vai encontrar um desafio a partir da ausência do Santiago Arias. Para entender até que ponto ele, presente, é um cara-chave para que o Bahia tenha esse comportamento tão estável. Tem coisas que não são do Arias. A concentração é do time todo. O Bahia é um time muito concentrado. Pronto. Velho. Isso, para mim, é um ponto-chave também. Mas eu tô ali curioso e até certo ponto apreensivo em ver o Gilberto ali, imagino que seja o Gilberto, e saber como é que vai ser o comportamento dele. Vai pegar um time montado, Eu também acho. mas eu tenho minhas dúvidas. Eu tô ali com
um pouco de sofrimento prévio, uma certa ansiedade. E só para passar a bola para você, tem uma coisa assim do Bahia, quando você falou, você é o quê, campeão? Talvez o Bahia tenha um momento de oscilação que vá colocá-lo em um meio de tabela. Talvez não, vai acontecer isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu estou torcendo muito para que haja um momento em que o Bahia possa dormir uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Se dar ao luxo de perder pontos. Mas não é por isso, não. É o processo de construção do Bahia enquanto clube de outro patamar. Né? Você, para ser o rei, primeiro você tem que entrar no reino. Fazer parte do reino. Conhecer ali a nobreza. E depois você vai galgando o seu espaço até o momento que você é o grande rei. E o Bahia, a partir do momento que tem um investimento, porque a capacidade de investimento, velho, não é para você ser campeão. A capacidade de investimento é para você poder competir para ganhar. Existe essa diferença. E o Bahia, com capacidade de investimento, ele está começando a ter o espaço para dizer assim, gente, eu faço parte desse grupo aqui. Uma hora vai cair no meu colo. É aquela coisa, você não ganha na Mega Sena se você não jogar na Mega Sena. Isso. Então você tem que estar ali. E o Bahia, quando passa rodadas em sequência ali nos primeiros 4 lugares. Isso é maravilhoso, né? Quando, de repente, tem a possibilidade de assumir uma liderança, são etapas subjetivas, mas importantes na consolidação de um projeto que não estou achando que o Bahia vai conseguir o objetivo de título esse ano. Tenho até dúvidas se Libertadores ainda. Mas, com certeza, é uma etapa importantíssima para o que está sendo buscado em curto prazo. É uma etapa importantíssima nesse processo de construção de um novo caráter esportivo. Isso. O Bahia está sendo do budamolismo para o protagonismo, né? Se e tem que passar por esse processo. Para ter o hábito de disputar lá Se em sentir cima. confortável em ser o time a ser Para ser o batido. protagonista, exatamente. Vamos lá, sobre tudo que você falou, algumas observações rapidinhas. Primeiro, né, você fala que o time se ajustou a partir das entradas, se ajustou defensivamente das entradas diárias e de Gabriel Xavier. Então acho que foi só isso. Eu acho que essas duas entradas foram fundamentais, né? A entrada de áreas e a efetivação de Gabriel Xavier, mas a gente não pode esquecer de destacar a consolidação de Juba na lateral esquerda e a função defensiva que me surpreende também. Eu não achava que ele era capaz. Eu acho que o próprio Rogério Ceni não achava, tanto é que começou a temporada nos jogos grandes, colocando o Rezende por ali. Falou que ele tinha que ser lapidado, inclusive. Juba tinha que ser lapidado. E chegou a dizer que era improvisação na lateral, né? E passa também por essa maior seriedade de Canu. As pessoas falam assim, pô, será que Canu se encontrou porque tá jogando no lado esquerdo? Não. Canu se encontrou porque passou a ser um jogador mais sério dentro de campo. Ano passado, o Canu tinha que, além de se concentrar em campo, dividir essa responsabilidade de ser o capitão do time. Isso pesava pra ele. Né? Porque é aquela coisa, velho, ele não tava senhor, tecnicamente, da posição, muito questionado. E ele não fica bem nesse papel de porta-voz, né? Você vê que muitas vezes ele fazia muito mais para tentar estabelecer uma relação com a torcida, para mostrar serviço, do que propriamente por ter aquela liderança natural. O Preto sabe do que eu estou falando. Então, esse ano, né, a partir do momento que ele perde a faixa e que ele perde a titularidade, eu acho que ele parou e pensou o seguinte, velho, agora eu tenho que focar no meu futebol. E ter a noção também dos limites do meu futebol. Repare, Canu agora não tenta mais sair de pedalada, não vai mais pra cima de ninguém. Simplificou, né? E Canu, olha só, hoje em dia, ele não se preocupa mais em ter que ir lá, aquele bolinho, reclamar com a arbitragem. Hoje ele tá muito preocupado, sabe com o quê? Com a orientação de Gabriel Xavier. E é interessante a ascendência que ele tem por Gabriel Xavier. Sendo que Gabriel Xavier tem muito mais moral que ele, né? Mas ele não tem constrangimento de chegar lá e Gabriel Xavier aceita as orientações. Então, assim, é uma sinergia bacana, né? De um jogador mais experiente, ciceroneando o outro, do outro ter a noção também que, pô, tem que beber daquela fonte, ainda que seja uma fonte contestável, naquele momento, né? Que os dois começaram a jogar juntos para valer nessa temporada. Então, assim, eu destaco isso. E destaco também, quando você falou de atenção, o comprometimento defensivo do time como um todo. Todo mundo. Né? Porque, pô, Everaldo marcando lateral, Tassiano voltando pra marcar. Everton Ribeiro virou volante. Everton Ribeiro virou volante, pô. Um armador. Desarma pra caramba. O cara no Flamengo era um ponta direita, era um meia construtor. Agora o cara é volante, é o box to box do Bahia e dá carrinho e faz falta, né? Então, velho, eu acho que o segredo da consistência, da regularidade, melhor dizendo, do Bahia, é justamente essa consistência defensiva que vem do comprometimento do time como um todo. Só fazendo um parênteses para passar a bola para a galera, tem um ponto também que eu acho que é importante e que me dá esperança em relação ao Gilberto. Um dos principais trunfos de um trabalho consolidado e que tem tecnologia de gestão, como é de um grupo como o Grupo City, é justamente você ir desenvolvendo, né, os atributos, as valências dos atletas, investindo nisso. A gente se acostumou muito a ver o Bahia ter
as piores versões de muitos atletas. Que saía, pô, aqui não fazia isso. Aqui, eu tendo a acreditar cada vez mais que vai ser o contrário. A gente está vendo um processo de evolução do futebol de muito atleta. O Cicinho mudou do ano passado para esse ano. Eu não vou dizer que eu confio no Cicinho ainda, mas o Cicinho mudou. O Juba mudou bastante. O Canu mudou. Então a gente tem... Everaldo. O Everaldo mudou. Então, esse processo, ele vai continuar acontecendo. Tem muito jogador que a gente enxerga de uma forma hoje. Você quer ver um cara que mudou, que não foi bem ontem, foi inseguro, o Marcos Felipe. Mas a reposição do Marcos Felipe melhorou bastante. Eu jogo com os pés. Melhorou bastante. Ontem, ele é muito mais... Ontem ele até deu umas erradas, Isso. até porque a marcação do Atlético foi muito forte. Foi muito forte, mas melhorou. Ou seja, é legal ver isso. É legal você saber que tem um grupo que o limite não está posto ali.